Olá, turma, tudo certo? Como é que vocês estão? Vindo aí com mais uma videoaula, né? Então, do capítulo 5, desta vez, sobre textos do cotidiano e meios de comunicação. Pessoal, pega o teu caderno, né? A caneta colorida, uma caneta azul ou preta, um marca-texto, enfim, o que vocês preferirem para fazer anotações e ir destacando o que vocês acreditam ser mais importante. E vamos à nossa videoaula de hoje. Eu tinha solicitado, primeiramente, que no caderno de português vocês copiassem e respondessem duas perguntas, né? Como estratégia aí do início do nosso conteúdo, então, deste capítulo 5. Qual era a primeira pergunta? O que são os meios de comunicação, né? Eu pedi que vocês respondessem essas duas perguntas aí, de acordo com o que vocês possuíam, né? O que vocês tinham de domínio, então, do assunto. Eu queria respostas simples e diretas. Não precisava grandes explicações, muito floreio, né? Era o que vocês entendiam e pronto. E aí eu coloquei ainda que se caso fosse necessário, né, se surgisse uma dúvida, se vocês não tivessem um conhecimento, né, enfim, sobre esse assunto, vocês poderiam pedir a ajuda de alguém. Então, pessoal, para mim, o que é um meio de comunicação? O que são os meios de comunicação, né? Eu respondi aqui que são meios, então, que possibilitam a comunicação entre as pessoas. Vamos supor, se vocês chegassem em sala de aula e me perguntassem, prof, o que são meios de comunicação? Era o que eu responderia para vocês, né? Então, são meios que vêm a possibilitar aí que a gente possa se comunicar, certo? Que as pessoas possam comunicar-se entre si. Essa seria a minha resposta. Na segunda pergunta, tinha, há um mais importante que o outro? Por quê? Pessoal, se vocês responderam sim, vocês vão colocar. Porque, por exemplo, o bilhete é um meio de comunicação mais curto, né? Um pouco mais reduzido e mais fácil de se comunicar. Por exemplo, não sei, né, se foi isso. Não. Acredito que todos os meios de comunicação são importantes para que haja essa interação entre as pessoas, né? Então, assim, eu tenho a minha resposta, né? Eu acredito em alguma coisa. Então, se é sim ou não. Vocês podem, né, ter divergências aí, um acreditar que sim, que há um mais importante que o outro pode dizer que não há um mais importante que o outro, mas vocês têm que me dizer o porquê, tá? Prof, eu acredito que a carta é mais importante que o e-mail. Não, eu acredito que a carta é tão importante quanto o e-mail. Então, é neste sentido que vocês vão ter que me responder aí se há um mais importante que o outro, tá? Vamos adiante? Então, lembra aí, né, pessoal? Vamos corrigir, deixar esse caderno organizado, né, caprichado, para podermos aí assimilar o que é nos passado nas videoaulas. Pessoal, nós temos aí que toda vez que a gente utiliza, então, a língua, né, para nos comunicarmos, para a gente interagir com outras pessoas, a gente acaba produzindo textos, né? E ele pode ser escrito ou pode ser oral. Ele pode ser curto, como ele pode ser longo. Ele pode ser formal, como ele pode ser informal. Isso tudo, pessoal, a gente vai utilizar, então, aí, né, para atender às necessidades de situações específicas, porque nem toda situação é igual, né? Então, aí vai depender da intenção comunicativa do escritor, né? Vamos supor, a escritora do Harry Potter, né? Ela escreve para um determinado público. Então, depende a intenção que ela tem de comunicação, certo? A necessidade que ela tem a atingir um tipo de público, certo? Então, depende aí, ela vai ter um texto curto, um texto longo, uma linguagem mais formal, né? Vamos supor, eu quando quero mandar um bilhete para casa, eu vou poder fazer de uma forma informal? Jamais. Eu tenho que me dirigir aos pais, aos responsáveis, de uma forma, né, educada, cordial. Eu não vou poder mandar. E aí, beleza? O seu filho esqueceu a tarefa. Jamais, gente, eu não posso me dirigir dessa maneira, né? Então, eu tenho que utilizar uma linguagem formal. Então, tudo isso vai depender aí da necessidade, né, que eu vou ter na situação em que eu vou vivenciar, enfim,
que eu vou estar inserida, ok? Pessoal, neste capítulo, né, a gente vai ver alguns textos, então, do cotidiano, que vão ser aqueles, assim, que a gente vai usar, então, para nos comunicar aí no dia a dia com pessoas próximas ou não, tá? Porque não necessariamente precisa ser uma pessoa conhecida minha, certo? Então, aí, pessoal, nós temos os meios de comunicação do cotidiano, do nosso dia a dia, né? Então, em nossa vida, sempre nos deparamos com bilhetes, cartas e até e-mails. Vamos dar uma olhadinha nessas modalidades textuais? Aí, se vocês perguntarem, prof, o que é modalidades? São os tipos de texto, tá? Que aí vem a ser o bilhete, o cartão, o e-mail e assim por diante. Tá aí, pessoal? Então, vamos lá? Primeiro, então, pessoal, né, a primeira modalidade, o primeiro tipo de texto que a gente vai ver é a carta. Daí vocês vão pensar, meu Deus, como a prof é antiga. Gente, até hoje a gente tem carta, acreditem, tá? Tem pessoas ainda que têm o costume de escrever cartas, tem as cartas comerciais ainda, né? Por exemplo, tem alguém aí na tua casa, a tua avózinha, a minha avó, por exemplo, ainda paga lá daquelas medalhas de santinhos, aqueles pintores com o pé, que pinta com o pé e a boca, sabe? Então, eles mandam carta, aquilo é uma carta, sabe? Então, assim, a gente pensa, a carta é obsoleta, já está em desuso. Não, jamais. A gente que não faz um uso, né, deste meio de comunicação. Mas ela está em uso, sim. Então, não pensem, a carta é um meio de comunicação já velho, que não é usado, né? Algo que está em desuso. Jamais, tá, pessoal? Então, vamos continuar nossa leitura. O hábito de escrever cartas é muito antigo. Por meio delas, podemos trocar experiências, fazer amigos e contar histórias. Aí vocês vão pensar, o prof, tu já era do tempo da carta, já fui, pessoal, do tempo da carta, tá? Já enviei cartas, já recebi, e a sensação, assim, ó, de tu enviar uma carta e receber é a mesma sensação de quando vocês compram um tênis pela internet e vocês ficam esperando, sabe, que o pedido já foi postado e vocês ficam aguardando, é a mesma sensação da gente, tá? Há vários tipos de carta. Então, não existe apenas um. A carta pessoal tem um tom íntimo e coloquial. É como se a pessoa estivesse falando com a outra. Porque, pessoal, a gente vai tentar se aproximar ao máximo, né? Para que isso fique, como eu disse ali, de pessoas próximas, né? Já a comercial tem um tom mais formal e técnico, porque é a mesma coisa se eu tivesse que escrever carta para uma pessoa que não seja minha conhecida. Então, eu vou ter que ter mais formalidade. A ocasião, né, a situação vai me exigir isso, certo? Para estar completa, a carta deve ter remetente. Quem é o remetente? Quem remete, né? Quem está escrevendo, quem vai enviar esta carta, esta correspondência. Destinatário, a quem se destina, quem recebe, então, né? Para quem se está escrevendo a carta. O cabeçalho, pessoal. Tá? Olha aí, ó. Aí vocês podem pensar, meu Deus do céu, o cabeçalho eu já tenho na escola. Pois é, olha aí, eu tenho na carta também. O que tem que constar no cabeçalho? Tá, pessoal? O local e a data. Né? Por exemplo, eu vou escrever uma carta daqui de Lages. Lages, 20 de junho de 2020. Por que o dia 20, prof? 20 é meu aniversário. Então, por isso que eu dei o exemplo do dia 20. Entendeu, pessoal? Então, é por isso. O cabeçalho na carta comercial, ela vai aparecer, certo? Na questão menos formal, né, na informal, na verdade, ela não é obrigatória, certo? Mas a comercial, por ter algo mais técnico, mais formal aí, né? Então, ela não exige. Depois, pessoal, nós temos a saudação. Ok? Por exemplo, olá, oi, como você está, né? Tudo isso é saudação, como você vai cumprimentar a pessoa, como que você vai saudar, né? Como que você vai se dirigir, isso é saudação. Corpo da carta. Prof, carta tem corpo? Não é, pessoal, corpo quer dizer o texto, né? E depois a despedida. Até breve, fique bem, abraços, beijos, né? Se cuida. Então, depende aí a despedida, né? De cada situação,
ok? Por exemplo, uma coisa que eu costumava, né, sempre retomar em sala de aula, quando eu dava esse conteúdo, era, vamos supor, o fulaninho lá comprou na loja, atrasou a prestação e ele recebe uma carta, né? A questão, assim, da instituição financeira não vai lá mandar, vem até a loja acertar o seu débito, né? Não vai mandar abraço, vai mandar atenciosamente, por exemplo, isso aí é uma despedida, né? Então, as questões que a gente vai ter, tudo depende da situação. Pessoal, no envelope não podemos esquecer o endereço, porque senão como é que vai ser enviado, né? Primeiro que tu chega no correio, ele já nem tem como colocar, não tem como o selo ali para tu gerar, né? Também o comprovante de pagamento, porque o próprio sistema já vai pedir o CEP, tá? E ali tá dizendo, ó, e o CEP que é o código de endereçamento postal, certo? Já vou dar um exemplo também aqui. A minha cidade, o CEP é único, porque é uma cidade pequena. Aqui em Lages, nós já temos, né, outros. Então, assim, ele já muda, porque são várias localidades, né, muitos bairros, a cidade é bem maior. Então, fica mais fácil da gente identificar, ok? Então, é ele quem vai ajudar a empresa dos Correios a entregar a carta à pessoa que deve recebê-la. Também é importante não esquecer o selo. Primeiro, né, pessoal, que se não colocar o selo já nem vai. Eu sou do tempo que o selo era 1 centavo, né? Mas também a carta, ó, e a galope, porque, meu Deus, demorava. Vocês pensem. Vendido, então, aí também nas agências dos Correios, né? Pessoal, eu não coloquei aqui o desenho porque ele tá no material didático, tá? Então, eu só deixei ele em negrito, né? Para depois vocês conferirem aí no material, certo? Vamos adiante, pessoal? Cartão postal. Esse aqui, gente, não tem assim, eu já recebi, né, tudo, mas nunca pude enviar nenhum, porque assim, nunca viajei, né, para uma cidade que eu pudesse mandar um cartão postal. Então, usado geralmente quando estamos em viagem, queremos que alguém de quem gostamos, né, e sentimos falta, conheça um pouco do que estamos vendo, visitando. Então, eles são feitos com imagens, pessoal, de vários pontos turísticos, tá? De países e cidades. Ele é um gênero textual curto. Ali está dizendo, não precisa de envelope, por isso devemos escrever o que qualquer pessoa possa ler, pois passa pelas mãos de muitas pessoas até chegar ao seu destinatário. Ou seja, na parte da frente, pessoal, do cartão postal vai estar a imagem, tá? Vamos supor, vai estar a Estátua da Liberdade, tá? E no verso, aí vai ter o endereço da pessoa, né? O CEP, e é uma mensagem curta, então ele é dividido. É o tamanho de uma fotografia 10x15, tá? Um cartão postal. E aí, na frente, ali, como eu estava dizendo para vocês, tem a foto, né? A figura, enfim, a representação desse ponto turístico, seja da cidade ou do país. E aí, no verso, ele é dividido ao meio. Então, uma metade, né, ocupada assim para caso desse endereçamento, enfim, e a outra metade para mensagem. Então, vocês não podem colocar ali algo assim comprometedor, alguma coisa que seja segredo. Tem que colocar assim: oi, estou com saudade, lembrei-me de você quando visitei a estátua, quando fotografei, entendeu? Então, tem que ser algo assim que todo mundo, né, que venha a ter acesso àquele cartão postal possa ler, ok? Pessoal, agora é o bilhete. Aí vocês vão pensar, o bilhetinho, né? Quem nunca passou um bilhetinho, né, na sala de aula? Pois é, que atire a primeira pedra. Aí tem ali, então, pessoal, ele é uma mensagem mais curta que a carta, né? E que o cartão postal. Também nós utilizamos no dia a dia. Por exemplo, ali tem até no texto, que é para lembrar alguém de alguma coisa, avisar um colega de um trabalho, uma prova, um compromisso importante. Eu, quando tinha a idade de vocês, vivia recebendo bilhete, tá? Eles vão pensar, prof, de quem que era? Gente, era da minha mãe. Como ela saiu muito cedo para trabalhar, ficava os bilhetes. Estenda a roupa varal, limpa o banheiro, sabe, limpa a casinha do cachorro, vai no banco e faz isso, fala um nome para mim, sabe? Então, assim, ela sempre tinha bilhete, né? Então, essa questão. Então, quando a gente
gente escreve um bilhete, a gente vai usar frases curtas e poucas palavras, tá? Porém, a gente deve tomar cuidado, pessoal, de deixar uma mensagem completa para que ela seja entendida, né, por parte do receptor e do destinatário também, como a gente vai se referir, porque, por exemplo, quando meu pai começou a usar o celular, né, ele mandou uma mensagem em branco, e daí eu pensei, eu digo, mas o que meu pai quis dizer com isso, né? Daí liguei para ele, eu disse, pai, recebi uma mensagem aqui dele, para dizer que eu vou pai, por que o senhor não escreveu, né? Eu não sei, não me acerto com essas tecnologias, vou ter que aprender a mexer nisso aqui. Então, assim, né, pessoal, tá bem isso aí, ó, tem que ser uma mensagem completa, tem que escrever, né, tudo certinho ali, desde que sejam poucas palavras, mas tem que ter o entendimento, né, por parte de quem recebe, senão a comunicação não vai ser efetiva, tá? Daí você pode dizer, prof, mas na mensagem do teu pai não tinha nada. Pois é, gente, né? Mas ele, não sei se sonhou, que escreveu, enfim, idiomas, não tinha nada. Nós temos aqui um exemplo que diz o seguinte, Ana, encontro você às 19 horas no shopping, certo? Beijos, Lúcia. Pronto. Um bilhete super sintética aí, né, a mensagem, mas dá para nós termos um pleno entendimento do que a Lúcia está falando, né? Pessoal, há ainda outros meios de comunicação do cotidiano, como Telegrama, só que tu paga pelo número de letras que tu manda. Então, é como se fosse um bilhete pelo correio, tá? E ali diz, que ele é breve, contém apenas algumas palavras-chave, pode ser solicitado nos correios ou por telefone, é o telegrama fonado, tá? Eu nem sei dizer assim para vocês, hoje em dia, como que está essa questão do telegrama, tá? Mas eu já... Tem aí no material didático, né, o exemplo do telegrama também. Só que esse aí a gente paga por letras, por isso que tem que ser pouquíssimas palavras, né? Menos ainda que o bilhete, certo? Chegamos, então, ao exemplo do e-mail. Pessoal, então ainda o e-mail, né, ou o correio eletrônico, como algumas pessoas ainda se referem. Então, por meio dele, a gente pode mandar documentos, né, mensagens e até fotografias aí por meio da internet, que tem essa é a rede mundial, né, de computadores. Para a gente poder utilizar, a gente precisa de um computador, né, uma linha telefônica ou um sistema via cabo, enfim, a nossa internet, né, e além de uma conta de e-mail, certo, pessoal? Nessa conta de e-mail, o que a gente vai ter? O nosso login. O que é o login? O nosso nome de usuário. Certo? Por exemplo, o meu, trs.rds1990@gmail.com. Esse é meu nome de usuário, né? Então quem é que escolhe? É a gente, só que tem que ver, pessoal, se está disponível, porque às vezes, por exemplo, eu não consegui colocar Tainá_RDS, já tinha outra abençoada ocupando esse endereço, né, de e-mail. Então eu não tive como ocupar. Eu tive que usar abreviaturas, né, do meu nome, das iniciais do sobrenome. Então a gente escolhe, mas até um certo ponto a gente escolhe, às vezes tem outro que escolheu, né? Na sequência ali, pessoal, nós temos, pode ser seu nome verdadeiro, apelido ou uma combinação de letras qualquer, seguido de arroba. Então aí a gente pode colocar, por exemplo, Tainá_90, né, que é meu ano de nascimento, Tainá_Souto, Tainá Souto. E depende aí, né, pessoal? Por exemplo, eu que estou para o Grêmio, quero colocar ali a questão que ele fala, né, verdadeiro, um apelido, uma combinação, enfim. Colocar lá, Tainá tricolor, né? Só que imagina mandar currículo por e-mail com esse e-mail. Não, tem que ter um login aceitável, né, pessoal? Então, ali, pessoal, então do arroba, venha ser o portal de suporte ao acesso à internet. No caso ali, no meu é o e-mail, né? Certo? A linguagem, então, utilizada no e-mail, ela é simples quando nos dirigimos a amigos. Além disso, o e-mail também pode ser utilizado para propagandas e mensagens comerciais. Nesse caso, a linguagem é técnica e mais formal, né? Então, a gente não vai poder se dirigir aí de qualquer forma, né? Ou de qualquer forma que eu digo, pessoal, de uma linguagem informal. Certo? A gente vai ter que ter um pouco mais de
uma linguagem mais rebuscada, né? Então, esse cuidado que eu sempre estou comentando. Na carta comercial, ó, voltamos lá para o exemplo da carta, né? É mais apropriada, porque é o que eu disse, tem diferentes situações, aí depende a qual que a gente está inserida, certo? E do e-mail, pessoal, tem aí no material de vocês também o exemplo do Yahoo, né? É um desenho da caixa de e-mails do Yahoo. Então, vocês podem estar visualizando. Também foi o que eu coloquei aqui, o exemplo do material didático, por isso que eu não trouxe para o slide. Certo, então, pessoal? Por hoje nós estamos aqui e qualquer dúvida deixa aí no comentário. Espero que todos estejam bem, continue, certo? E qualquer coisa, a Prof continua à disposição, correto? Abraço para todos.